Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Só está valendo após a sanção ou veto do presidente da República. Ainda que o presidente da República, na verdade, não pudesse fazer nada em relação àquela modificação. Porque, na verdade, como foi uma supressão do Congresso, o presidente da República não tinha como vetar a supressão, né? Ele só tem como vetar um determinado texto, uma determinada coisa que o Congresso Nacional coloca. Então, não tinha como ele sancionar ou vetar a supressão. Quanto a isso, ele não podia fazer nada, ele não podia retornar a medida provisória original. Mas, ainda assim, enquanto ele não sancionasse ou vetasse, o que estava valendo era a medida provisória original. Era a medida provisória original. Foi necessário, até por conta da confusão aí em relação a esse aspecto do direito constitucional, que o Senado Federal editasse uma nota explicando esse trecho da nossa Constituição, né? Está bem claro na Constituição. Enquanto a medida provisória, no prazo de sanção ou veto, a medida provisória permanece integralmente em vigor. Bom, efeitos da aprovação ou rejeição, acho que eu já falei de quase todos aqui. Essa classificação aí, essa tipificação, vocês não precisam gravar, isso aí é coisa que eu mesmo criei, simplesmente para fins didáticos, para tentar explicar todos os efeitos da medida provisória. Um primeiro efeito da aprovação da medida provisória, no caso, é o efeito estabilizatório. As normas que eram provisórias agora são permanentes. Aquelas normas valiam durante aquele prazo, agora elas passam a valer permanentemente, elas se incorporam definitivamente ao nosso ordenamento jurídico. Um outro efeito da aprovação da medida provisória é o efeito ratificatório. Significa que as relações jurídicas constituídas ali sob a égide daquela medida provisória, as normas durante aquele tempo de vigência provisória da medida provisória, elas estão valendo, elas estão confirmadas. Esse efeito ratificatório, ele ocorre não só na aprovação da medida provisória, notem bem, a Constituição, ela fala que a medida provisória perde a sua eficácia desde a edição, se ela for rejeitada ou não for aprovada em tempo pelo Congresso Nacional. Mas, na verdade, isso não acontece. Por quê? Porque a Constituição também prevê que isso só aconteceria se o Congresso Nacional aprovasse um projeto de decreto legislativo. Que se o Congresso Nacional não aprovar um projeto de decreto legislativo para dar segurança jurídica, né, para regular essas questões que ocorreram durante a vigência da medida provisória, então as relações que foram constituídas ali, as coisas que foram feitas segundo as normas daquela medida provisória, elas continuam valendo, continuam a ser regidas por aquela medida provisória. Então, esse efeito ratificatório, ele ocorre em geral na medida provisória, ainda que ela perca o prazo. É absolutamente raro que o Congresso Nacional edite esse decreto legislativo que está previsto na Constituição. A Constituição prevê que será editado o decreto legislativo no caso de perda de eficácia ou rejeição da medida provisória, mas de 88 para cá, olha, nós estamos na medida provisória na pauta do Senado amanhã está a medida provisória de número 1010. 1010. E nós temos, se não me engano, acho que 3 decretos legislativos. 3 decretos legislativos regulando essa situação, dentre dezenas ou centenas de medidas provisórias que foram rejeitadas, alteradas ou perderam sua eficácia. A Constituição prevê, no caso de rejeição ou perda de eficácia, mas a Resolução número 1 de 2002 prevê o projeto de decreto legislativo sempre que a medida provisória sofrer alteração, ou seja, sempre que tiver projeto de lei de conversão. Bastante boa essa previsão da Resolução número 1 de 2002, porque um projeto de lei de conversão, na prática, equivale à rejeição, à alteração de algumas disposições da medida provisória. Então, o ideal seria, de fato, que o Congresso Nacional regulasse essas coisas por meio de um decreto legislativo. E por que por meio de decreto legislativo? Notem bem, para que o presidente não delibere sobre sanção ou veto. Por que é dado esse efeito? Nós chamamos de efeito regulatório, né? Ou pelo menos eu chamo de efeito regulatório aí também.
da deliberação do Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional ele decide definitivamente sobre a medida provisória em sentido contrário ao do presidente da República, cria-se para o Congresso Nacional a prerrogativa de dispor daquele assunto para regular as relações jurídicas decorrentes ali da medida provisória por meio de decreto legislativo. E qual é a diferença fundamental do decreto legislativo para a lei? É que o decreto legislativo ele não precisa de sanção, né? Ele não precisa de sanção. O Congresso Nacional edita por ele mesmo. Então, notem, são Luiz, matérias... eu acho que você abre também uma chave para um ponto bem interessante. Eles estão muito acostumados a ouvir sobre o decreto do presidente da República exatamente para fazer aquela regulamentação de normas que vem do Congresso Nacional. Você podia falar um pouquinho sobre essa diferença, né, de finalidade de um decreto do Poder Legislativo para o decreto do Poder Executivo? Sim, o decreto legislativo ele é editado no caso de competências exclusivas do Congresso Nacional, né? Alguns autores chegam a considerar que, de maneira um pouco exagerada, que as leis seriam decretos legislativos com sanção, né? Porque, se você notar na fórmula de toda lei, tem lá, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Então, o Congresso Nacional decreta e eu sanciono. Quer dizer, aquilo seria um decreto legislativo que, com a sanção do presidente da República, se transformaria numa lei. Mas, falando de maneira mais simples, nos termos da nossa Constituição, o decreto legislativo ele serve para regular matérias que são de competência exclusiva do Congresso Nacional. O decreto do presidente da República serve para manifestar a competência privativa lá do presidente da República e se destina especialmente, não só, mas especialmente, a regular o que já está normatizado em lei, porque só a lei que poderia, em tese, realmente obrigar a criar uma inovação de obrigação em relação aos cidadãos, né? A lei que é aprovada pelo Congresso, pelos representantes e tudo mais. Então, o decreto, nós temos aí o decreto autônomo também, mas deve ser objeto de outras aulas de vocês, mas o decreto, em geral, é expedido para regular aquilo que está definido em lei. O decreto legislativo, ele manifesta as competências exclusivas do Congresso Nacional. Vocês podem ver lá na Constituição, no momento em que ela fala de competências exclusivas do Congresso Nacional, todas aquelas competências, elas são, em geral, eu não me lembro de cabeça agora se tem alguma exceção, mas, de maneira geral, aquelas competências que estão no rol constitucional como competências exclusivas do Congresso Nacional, vocês podem procurar lá o artigo 49, se eu não me engano, compete exclusivamente ao Congresso Nacional e tem um rol de competências exclusivas. Todas essas competências são reguladas por meio de decreto legislativo. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, e aí tem lá, resolver definitivamente sobre tratados. Lembra que eu falei que tinha algumas mensagens que começavam como mensagens e se transformavam em projeto de decreto? Pronto, é um exemplo quando é submetido um tratado, aí artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal, resolver definitivamente sobre tratados. Então, tem um acordo internacional, tem um tratado, esse tratado é enviado para o Congresso Nacional por mensagem e se transforma em um projeto de decreto legislativo do Congresso Nacional. O projeto de decreto legislativo aprova ou não esse decreto, né? Então, todas essas, aprovar o estado de defesa da intervenção federal, os status normativos, mudar sua sede, fixação de subsídio, todas essas manifestações aqui, em geral, né, eu estou vendo aqui que nem todas aqui, por exemplo, julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, eu também falei das contas, chega uma mensagem com as contas do presidente da República, também a aprovação parcial ou rejeição das contas é manifestada por meio de um decreto legislativo, enfim, tudo aquilo que for competência exclusiva do Congresso Nacional, em geral, é feito por meio de decreto legislativo, independentemente de sanção do presidente da República, independentemente de sanção do presidente. Bom, o efeito dilatório, eu já tinha falado do efeito dilatório, que é essa extensão
do prazo de validade da medida provisória, quando necessário, para que haja a deliberação do presidente da República sobre sanção ou veto. Efeito revocatório acontece no caso de rejeição da medida provisória, aquelas normas passam a não valer mais, as normas que eram provisórias, elas deixam de valer. O efeito anulatório, que é o que eu falei, que está previsto na Constituição, mas não ocorre, né? Seria o quê? Seria aquilo que foi feito sob a égide da medida provisória cair. Tudo aquilo deveria cair, se for pela regra da Constituição, que perde a eficácia desde a edição. O que, como vimos, não ocorre na prática, né? Tenha muito cuidado quando lê esse artigo da Constituição, para não achar que a medida provisória vai cair, aí tudo, e agora, como é que nós vamos fazer? Aquilo que nós fizemos não valia, tal. Não, na prática isso não ocorre. E o efeito regulatório que eu estava explicando, pelo qual o Congresso Nacional sofre uma extensão da sua competência, né? Como eu estava dizendo, em geral, o decreto legislativo serve para veicular essas matérias do artigo 49, matérias que são de competência exclusiva do Congresso Nacional, mas no caso de rejeição, perda de eficácia da medida provisória, o Congresso Nacional passa a poder editar o decreto legislativo sobre matérias em geral, a matéria concernente àquela medida provisória, né? Coisa que ele não podia fazer antes. Bom, a recepção pelo Congresso Nacional, eu acho que eu já falei, já até me estendi bastante sobre a questão de que a medida provisória ela chega ao presidente da mesa do Congresso Nacional. Até mencionei aí o caso de devolução de medida provisória, que é um caso bastante curioso. E chegando ao presidente da mesa do Congresso Nacional, o que ele deve fazer? Até às 12 horas do dia seguinte, até o meio-dia do dia seguinte, prazo que não costuma ser muito respeitado, mas também não é tratado com total desdém, ocorre a indicação dos líderes dos membros dessa comissão mista. Comissão que nós temos a resolução número 1 de 2002, deve ter 12 deputados e 12 senadores, mais um ali para satisfazer alguma minoria não contemplada. Esses 12 deputados, esses 12 senadores indicados pelos líderes são designados pelo presidente da mesa do Congresso Nacional e passam a compor uma comissão mista que tem a responsabilidade de dar parecer sobre aquela matéria. O que ocorre com essa comissão mista? Ou melhor, o que ocorria? Em primeiro lugar, e se os líderes não indicarem os membros para a comissão? Se os líderes não indicarem os membros para as comissões, eles mesmos são indicados para as comissões. Eles e os vice-líderes. Então, em geral, os líderes acabam indicando para que eles não se vejam indicados para trocentas comissões mistas de uma vez. Então, eles acabam... E no Senado Federal, veja, a comissão é paritária. Ela tem 12 deputados e 12 senadores. Agora, vejam, o Senado Federal é mais de 6 vezes menor do que a Câmara dos Deputados. Então, calculem o que são, por exemplo, 12, 13, 14, 15, 20 comissões de medidas provisórias funcionando, cada uma com 12 senadores, sendo que nós só temos 81 senadores. Na Câmara dos Deputados não há problema. Não há problema nessa participação, mas para os senadores, isso se torna uma participação extremamente custosa. Extremamente custosa. E, em geral, o que ocorria? Essa comissão mista, ela não se reunia. Ela tinha um prazo bastante exíguo para a edição da medida provisória. Ela era designada, mas ela não era instalada. Não havia reunião de instalação, não havia eleição do presidente, não havia designação do relator, e ela não emitia parecer sobre a matéria. Até que um dia o Supremo Tribunal Federal percebeu isso, no juízo de inconstitucionalidade sobre uma determinada matéria. Acho que não acompanhava, eu não sabia, não sei. E muitos anos depois, ele disse, não, peraí, esse negócio é inconstitucional. A Constituição fala que a comissão mista tem que dar parecer sobre a matéria. Se ela tem que dar parecer, ela tem que dar parecer, não tem que ter prazo. Porque o que acontecia? Vencido o prazo da comissão, olha, a comissão não deu parecer, infelizmente, passou o prazo dela, manda para a Câmara dos Deputados. E aí o relator na Câmara fazia o que queria, digamos assim, com a medida provisória. Porque chegava a medida provisória para ele, várias emendas. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco.
e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.